Que a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, do YouTube, a paz para o pessoal do Meet, para a Duda, para o Dena, né? Para a Tatiane, para a Silvana, para o Daniel, para a Maria, para a Silvia, para a Dona Maria de Lourdes. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. O pessoal que vai ouvir pelo áudio depois, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. A Silvia, eu acho que é a primeira aula dela, né? A Dena também já é a primeira aula, eu já expliquei para ela. Silvia, eu te convido a ficar até o final da aula de hoje para você ver como é que funciona, tá bom? Amém. Seja muito bem-vinda. A gente está aqui no nosso 16º livro de estudo. A gente já finalizou 15 livros da Bíblia. A gente segue a sequência cronológica. Então, não é a sequência que está na Bíblia. Sim, claro que pode compartilhar, com certeza. Eu te agradeço. A gente não segue a sequência que está na Bíblia, tá? A gente segue a sequência cronológica. Eu acho mais fácil de entender assim a Bíblia, né? Eu tinha dificuldade quando eu chegava lá em Isaías, em Jeremias, né? Quando eu chegava lá em Jonas, eu falava, meu Deus, mas qual é a época que eles estão falando, né? Qual que Oséias, qual que é o período histórico que tá sendo falado, né? Porque os reis já tinham ficado lá atrás, né? Então a gente estuda de uma forma diferente, que é o período cronológico, tá? Então agora a gente tá no livro de Reis. A verdade é que o livro que a gente está estudando é o 2º livro de Reis. A gente está ali na divisão dos reinos. A gente está no momento histórico pós-Acabe, pós-Jezabel, onde ali nós temos no Reino Sul o reinado de Azarias, o reinado de Uzias, né, que é a mesma pessoa, Azarias, Uzias. E lá no Reino Norte a gente tem o rei chamado Jeroboão II. E durante esses reinados, né, de Azarias e de Jeroboão II, surgem alguns profetas muito importantes para a gente, que tem alguns livros próprios, né, que são Jonas, Oséias, Amós e Isaías, tá? Então agora a gente parou a leitura do 2º livro de Reis ali na história desses 2 reis e passamos para os livros dos profetas, tá? Então agora a gente pulou para o livro de Amós, vamos finalizar o livro de Amós, depois a gente vai começar o livro de Oséias, vamos voltar ali para a história para falar um pouquinho sobre a continuidade do reinado norte ali, ainda dentro do tempo de Uzias, né? Fala ali sobre o reinado norte, e então a gente volta para falar sobre Jonas e começar o livro de Isaías, tá? Então, amém. Eu te convido, Silvia, a ficar até o final da aula para você ver como que funciona, tá? A aula, começa sempre com um louvor, né? Igual você viu, a gente sempre põe um louvor no início da aula, uma música, geralmente relacionada ao que eu vou falar. E depois eu faço uma oração, que eu vou fazer daqui a pouquinho já essa oração. E então a gente começa o estudo do dia. Eu faço a leitura de versículo por versículo, mas do meu jeito. Traduzindo para uma linguagem mais simples, mais fácil, eu começo a explicar o que está sendo dito ali, né? Então, quando é uma poesia hebraica, eu explico a poesia hebraica, porque o poema hebraico é diferente do poema português, do nosso poema brasileiro. É diferente, a poesia deles é diferente da nossa, né? Então, a ironia deles é diferente da nossa, né? Então, tem toda essa questão de costume. E eu vou explicando isso, tá? Então, quando tem alguma metáfora, né? Tem muito isso, alguns livros na Bíblia tem muito isso, que fala uma coisa querendo dizer outra, né? E eu explico também. E o contexto histórico também. E hoje é uma aula super importante, gente, porque é cumprimento de profecia. Vamos falar sobre Amós, né? Mais um pouco. Na aula passada a gente já falou sobre Amós, cumprimento de profecia sobre algumas nações, mas hoje a gente vai falar sobre o cumprimento de profecia sobre Judá e Israel. Então isso é muito importante hoje, porque a gente vai falar sobre o Muro das Lamentações. O que é o Muro das Lamentações? A gente vai entender hoje. Qual a importância desse Muro das Lamentações, né? Que os judeus vão lá na frente, ficam orando, vão fazendo esse movimento, pega a Bíblia, beija, põe a testa ali naquele muro. Por quê? Tudo isso a gente vai entender hoje, tá? Então eu vou falar hoje também onde seria o local geográfico do templo hoje, tá? Onde estaria o templo hoje? Onde seria o local onde ele ficaria, onde ele foi construído? Onde seria, né? A gente vai falar sobre isso hoje. Então hoje é cumprimento de profecia e entramos no cumprimento de profecia do reinado de Israel, do reino de Israel, do reino de Judá. Então é uma aula super importante, né? Inclusive para a gente falar ali sobre os samaritanos, que vão estar na época ali de Jesus, tá? Inclusive sobre hoje, a gente vai falar sobre hoje também, que hoje ainda existe, gente, uma religião chamada samaritana, é o nome da religião,
e são descendentes de Efraim, dessa religião, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre hoje, tá? Então, o cumprimento da profecia de Amós ainda nos tempos de hoje, né? Então, uau, a aula de hoje é bem interessante, tá? Então, eu convido vocês aí que estão assistindo pela primeira vez a ficarem até o final aí da aula, pra vocês verem como que funciona. Amém. Eu vou orar agora, então, e a gente começa o estudo do dia, com a graça de Deus. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda fará. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Obrigada, Pai, por nos pôr de pé. Obrigada, Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos fortaleça, porque a tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor dá forças ao cansado. A tua palavra diz que se nós nos esforçarmos, o Senhor nos dará forças. Então, meu Deus, estamos aqui com todas as nossas forças, nos esforçando, meu Deus, diante de tudo que nos cansa, diante de todas as impossibilidades da vida, de todas as coisas exaustivas que nós passamos. Então, nós pedimos para que o Senhor renove nossas forças, Pai, nos ponha de pé, nos ilumine, Senhor. Amém, meu Deus, que o Senhor nos ajude nessa jornada tão difícil, né? O Senhor mesmo disse que nós teríamos aflições nesse mundo, que nós seríamos inimigos deste mundo e por isso Ele nos afligiria. Mas o Senhor falou para que tivéssemos bom ânimo e lembrássemos sempre que nós já somos vencedores em Cristo e nossa coroa está reservada e que isso nos faria seguir adiante, Pai. Então, amém, meu Deus, amém. Que venhamos a fazer, meu Deus, assim como o profeta, alimentar o nosso coração com aquilo que nos traz esperança, Senhor. Amém, amém. Que não venhamos a voltar os nossos olhos, meu Deus, à realidade deste mundo, à realidade que nos choca. Que não venhamos a pôr os nossos olhos naquilo que vemos, mas que venhamos a pôr o nosso coração e a nossa fé naquilo que não vemos, mas sim no que o Senhor nos prometeu, Pai. Nossa esperança toda está depositada em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti, esperamos em Ti, Pai, porque a Tua palavra diz que aquele que espera em Ti jamais será frustrado, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Seu nome seja exaltado através das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que o Seu nome seja glorificado para todos sempre. Que todos possam ver, meu Deus, o brilho da Tua glória através de nós, Senhor. Que o Seu brilho possa resplandecer em nós, assim como foi com Moisés, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos ser a Bíblia viva que as pessoas lerão. Que possamos dar um testemunho vivo e verdadeiro e genuíno ao Teu respeito. Que não venhamos a envergonhar o Teu nome nessa terra. Que venhamos a andar na Tua presença. Que venhamos a buscar a Tua face, Senhor. Que venhamos a ter em mente isso, Pai. Que nós não carregamos mais o nosso nome, mas sim o nome de Cristo, sim o Seu nome, Deus. E nós temos um compromisso em honrá-lo, Pai. Que venhamos a ter isso em mente, que não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo é quem vive em nós. E nós devemos ensinar a todos como é que Cristo vive, Pai. Que tenhamos isso em mente, porque o nosso viver tem que ser como dele. Nós temos que ter a compaixão dele, o amor dele, perdoar como ele perdoou. Amém, Senhor, amém. Que venhamos a ter isso em mente, que venhamos a praticar tudo o que estamos aprendendo, que venhamos a ensinar, meu Deus, tudo aquilo que estamos aprendendo, Senhor. Meu Deus, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Pai, nessa caminhada, nessa jornada. Nos dê sabedoria para evangelizar, para falar de Ti para os outros, para sermos Cristo para outras pessoas, Pai. Nos dê sabedoria, Senhor. Porque a Tua palavra diz que é necessário ter sabedoria até mesmo para falar de Ti, para evangelizar. Então, meu Deus, nos abençoa com a Sua sabedoria. Amém. Meu Deus, que o Senhor ilumine o nosso caminho, que o Senhor venha, meu Deus, a andar de mão dadas conosco, nos guiando pela estrada. Porque se o Senhor, meu Deus, nos guiar de mão dadas, nós nada temeremos. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que andemos pelo deserto, nós teremos prazer, pois contigo estaremos e nada temeremos, Pai. Porque o Senhor, meu Deus, está conosco, e o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, meu Deus, sempre presente na hora da nossa angústia. E por isso nós te agradecemos, Pai, por nunca nos desamparar.
Oh, meu Deus, obrigada por não nos retribuir segundo aquilo que nós merecemos, Pai, senão nós estaríamos perdidos, Senhor, obrigada. Obrigada porque é pela tua graça, é pelo teu amor, é pela tua misericórdia, é pela tua santidade, é pela tua benignidade. Obrigada, Senhor, por quem tu és. Obrigada, meu Deus, por não nos conceder o que nós merecemos segundo os nossos pecados, mas pelo contrário, Pai, o Senhor apaga as nossas iniquidades e nos dá uma nova vida, e obrigada por isso. Oh, meu Deus, nós aproveitamos este momento para lhe pedir perdão. Perdoa, Pai, perdoa as nossas iniquidades, perdoa, Pai, os nossos pecados, porque a tua palavra diz que o pensar já é pecado, Pai. Jesus disse isso. O pensamento já é pecar. E, meu Deus, nós pedimos perdão porque nós reconhecemos a nossa condição, Pai. A tua palavra diz que o Senhor sabe do que nós somos feitos e é por isso que o Senhor, meu Deus, perdoa aquele que clama a ti e verdadeiramente se arrepende. Então, meu Deus, nós nos prostramos diante de ti, arrependidos, Pai, por todos os nossos pecados, Senhor. Meu Deus, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Pai, os nossos pecados involuntários, os pensamentos que tivemos e não deveríamos ter tido e te envergonhamos por meio dos nossos pensamentos, os desejos que nós tivemos e te envergonharam, Pai, os sentimentos que tivemos para a tua vergonha, nós pedimos perdão, Pai, porque tudo isso foi involuntário, Senhor, e se algo foi voluntário também nós pedimos perdão também, Senhor, porque nós nos arrependemos, Senhor, amém. E se algo nós fizemos e não temos consciência, meu Deus, que te desagradamos, nos traz à tona, nos traz a nossa consciência, Pai, porque se nós soubermos, Pai, da tua verdade, se nós conhecermos a ti verdadeiramente, se nós conhecermos profundamente, meu Deus, do teu caráter, da tua verdade, da tua palavra, da tua lei, dos teus preceitos, nós não nos desviaremos deles, Pai, porque nós temos prazer em ti, Senhor. Melhor é sofrer contigo, Pai, do que nos alegrar temporariamente neste mundo. Assim como Moisés um dia disse, Pai, quando o Senhor falou para Moisés, vá em frente, leve esse povo embora, vão até Canaã, mas eu não vou com vocês. E Moisés disse, daqui eu não saio sem o Senhor. Se o Senhor não for, eu não vou. Eu abro mão da minha promessa, mas eu não abro mão da tua presença. Amém, meu Deus, assim somos nós. Sem ti nós não somos nada. O Senhor é que nos traz vida, o Senhor é que nos traz paz, o Senhor é que nos traz alegria, Pai. Quando tudo parece mal, quando tudo parece errado, Pai, quando nada nos conforta, nada nos consola, somente o Senhor, Pai, nos traz calmaria em meio à tempestade. Somente o Senhor acalma nosso coração quando ele está sofrendo por luto. Somente o Senhor nos consola da dor que é inconsolável, Pai. E obrigada por isso, Pai. Obrigada, Senhor. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, continue nos dando a provisão de cada dia, o necessário de cada dia, como o Senhor já vem fazendo, o alimento de cada dia, que venha sempre, meu Deus, em nome de Jesus, abençoado por Ti, que o Senhor venha nos abençoar, amém, amém, amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor, meu Deus, nos proteja de todo o ataque do maligno, que os seus anjos, meu Deus, nos cerquem, venham ao nosso redor, meu Deus, o seu exército ao nosso favor e nos protejam, meu Deus, de toda a batalha que nós não vemos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que sejamos protegidos, Pai, pelo teu poder, amém, amém, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, porque a tua palavra diz que em Cristo nós somos, meu Deus, herdeiros das bênçãos de Abraão. Então, meu Deus, derrama sobre nós, meu Deus, a tua palavra, cumpre sobre nós a tua palavra e nos abençoa, Pai. Nos abençoa assim como o Senhor abençoou a Abraão. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Oh, meu Deus, a tua palavra diz que nós somos herdeiros das mesmas promessas através de Cristo. Então, Senhor, cumpra sobre cada um de nós as suas promessas. Em nome de Jesus, amém. Porque a tua palavra é viva. Porque a tua palavra, meu Deus, ela não volta atrás. Porque a tua palavra, ela não é vazia. E é nisso que nós cremos, Pai, em Ti. Maior é aquele que conosco está, Pai. E nós ansiamos pelo Teu retorno. Nós ansiamos pelo reino de justiça e paz. Onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto. Pai, nós ansiamos por esse dia, onde nós seremos recompensados pelas nossas dores. Onde a Tua palavra diz que
a recompensa será tão grande que já não lembraremos mais de todo o sofrimento nessa terra. E nós ansiamos por esse dia, Pai, onde não haverá mais luto, onde não haverá mais guerra, onde não haverá mais injustiça, Pai, amém. A tua palavra diz que quanto mais pregarmos a tua verdade de forma genuína, quanto mais pessoas souberem da sã doutrina, mais próxima estará a volta de Cristo. Amém, Senhor, que venhamos a ter isso em mente, que venhamos a ansiar pela volta dele, para que venhamos a desfrutar, Senhor, desse reino de paz e de justiça. Amém. Oh, meu Deus, que a sua palavra corra sem obstáculos, que a sua palavra, meu Deus, ultrapasse barreiras, fronteiras e chegue a todos os cantos, a todos os povos, em o nome de Jesus, Senhor. Que a sua palavra chegue de forma genuína, de forma verdadeira. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que seu Espírito Santo me use. Que da minha boca saia somente a tua verdade, Pai. Que o meu falar ao teu respeito seja inconfundível. Que o meu falar ao teu respeito seja irresistível e apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti não resista e se entregue, mergulhe em ti, mergulhe na tua palavra, mergulhe na tua presença e te busque cada vez mais. Que essa pessoa venha ter cada vez mais sede de ti, que ela venha te buscar intensamente, Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, a paz, Adriano, amém, amém, amém. A música que a gente ouviu hoje é Enquanto Há Tempo, tá? Sandra Pires. Amém, amém, amém. Nossa, quando a gente faz uma oração forte, a gente volta até ficar, eu tô vendo tudo meio embaçado. Glória a Deus, amém. Então vamos lembrar, a gente tá no livro de Amós, né? O profeta Amós, como eu havia dito, vamos recapitular um pouquinho, né? Então, qual o contexto histórico que a gente está vivendo aqui nesse profeta? Lá no Reino Sul está reinando Azarias, ou Uzias, é a mesma pessoa, Uzias, Azarias. Ele está reinando lá no Reino Sul, ele é descendente de Davi, né? Ele é ali da descendência de Davi, Uzias, Azarias. E então vamos recapitular um pouquinho? O vô dele é aquele menino de 7 anos que virou rei. Lembra? O menino de 7 anos que todo mundo achou que a descendência de Davi tinha acabado. Ninguém mais tinha esperança ali em Israel, ia falar, ali em Judá, né? Ali no reino de Judá, né? A gente lembra que o reino de Judá não é só a tribo de Judá, né? Judá e Benjamim. Então lá no reino de Judá, né, não havia mais esperança. Eles ali sendo governados por Atalia, filha de Jezabel, que horror, que terror, né? Então eis que ainda havia um descendente de Davi vivo, Joás. Um menino de 7 anos de idade que virou rei. Então a gente lembra que esse menino, né, ele foi obediente a Deus ali durante o tempo de vida de Joiada, né? Então, durante o tempo de vida do sumo sacerdote Joiada, ele foi aconselhado e guiado pelo Joiada. E ele fazia tudo certo, ele era obediente a Deus durante o tempo de vida de Joiada. E depois ele se perverteu, parou de adorar a Deus ali, né? Enquanto isso, a gente lembra que lá no Reino Norte, né, estava reinando Jeú, né? Então a gente lembra que Jeú foi aquele que cumpriu a profecia de Deus sobre o extermínio da descendência de Acabe, né? Então Jeú estava reinando lá no norte, também um rei péssimo que seguia os pecados de Jeroboão I, né? Apesar dele não adorar a Baal, ele ficava adorando os 2 bezerros de ouro construídos por Jeroboão I, né? Lá em Betel, em Dan, e ele ficava incentivando o povo de Israel a adorar aqueles bezerros, né? Então a gente lembra que houve ali uma mudança na história, né? Lá no Reino Norte, Deus havia falado que permitiria que subisse ao trono até a 4ª geração de filhos de Jeú, e depois a descendência de Jeú ia ser exterminada da face da terra. E um novo rei surgiria sobre o Reino Norte, porque eles pecavam muito, né? E Deus ainda tinha esperança naquele povo, para que aquele povo parasse de adorar aqueles bezerros de ouro e se voltasse ao Deus verdadeiro, né? Enquanto isso, lá no Reino Sul, a gente lembra que Deus até que abençoava o Reino Sul, mas depois que houve aquela união com Acabe, o Reino Sul se desandou. O problema foi depois daquela união ali com Acabe, né? Começou a desandar o negócio lá no Reino Sul, porque começou a ser a descendência de Acabe ali também misturada, né? E a gente lembra que desandou. Então a gente chegou agora num momento da história onde está lá no Reino Sul
o descendente de Davi, que também é descendente de Acabe, que a gente lembra daquela mistura que houve, que Deus falou que a vontade dele era exterminar logo ali a descendência de Davi, só que por amor a Davi ele deixaria vivo ainda que fosse um descendente de Acabe, a gente lembra disso, né? Então, realmente a gente encontra ali no Reino Sul Azarias vivo, né? Que é descendente de Davi, e lá no Reino Norte a gente encontra vivo Jeroboão II. Então, qual é o contexto histórico desses dois reis que a gente se encontra agora para Amós chegar? Jeroboão II era um rei mau. Jeroboão II era um rei que não obedecia a Deus. Jeroboão II era um rei que insistia nos pecados do primeiro Jeroboão, que foi Jeroboão que construiu os bezerros de ouro ali para Israel adorar e começou a falar, esses bezerros aqui foi o Deus que tirou vocês lá do Egito. E eles ficavam adorando aquele bezerro de ouro em nome de Deus, né? Eles não falavam um outro nome, eles falavam o nome de Deus, aquele tetragrama, né? Eles falavam tetragrama, mas eles olhavam para o bezerro de ouro e se curvavam ao bezerro de ouro, falando como se fosse para Deus, né? Então, a gente lembra que esse foi o pecado do Reino Norte, né? Antes de Acabe, depois de Acabe começou a ser o pecado com Baal ali também. Mas depois de Jeú, ele parou esse negócio de Baal, mas continuou com os pecados de Jeroboão, adorando os bezerros de ouro. Mas a gente lembra que Deus disse, houve um tempo ali na história do Reino Norte, a Síria forte, um reino forte, né? A gente lembra, a Síria, ela deu muito problema para o Reino Norte, muito problema mesmo. E eles dominaram algumas terras do Reino Norte. Inclusive, a gente lembra que toda a parte do lado leste ali, que Moisés conquistou, ai meu Deus, ali na época do deserto, foram perdidas. Toda aquela terra de Ruben, de Gade, de meia tribo de Manassés, foi perdida para a Síria, uma dó, né? Eles perderam pela desobediência do Reino Norte. E então a gente lembra que Deus começou a limitar também a terra do lado oeste, a terra ali, né, do Rio Jordão até o mar. E Deus começou a limitar essa terra também do Reino Norte. E então a Bíblia diz que Deus se compadeceu do Reino Norte. A Bíblia diz que eles sofreram muito. A maldade dos sírios era tremenda, ao ponto de deitar eles no chão e passar com carros de ferro, com as rodas de ferro em cima deles, para torturar eles. A Bíblia diz que eles pegavam as mulheres grávidas e abriam a barriga para tirar as crianças. A Bíblia diz que eles matavam, era bebê, era criança, era idoso, era tudo. E era esse nível de crueldade da Síria. E eles gemiam, pedindo socorro. E a Bíblia diz que Deus se compadeceu deles, apesar deles andarem errado. Apesar deles serem desobedientes, apesar deles não adorarem a Deus verdadeiramente, porque eles estavam adorando o bezerro de ouro, a Bíblia diz que Deus teve compaixão deles, não por eles. A Bíblia diz que Deus teve compaixão deles por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu até falei sobre isso, né? Existe um nível de compaixão que é diferente do nível de compaixão que a gente conhece, né? Porque às vezes a gente ora para Deus e fala, Deus, tem compaixão da minha filha que está doente, né? Existe um nível de compaixão diferente, onde Deus, a gente não pede para Deus compaixão à pessoa que está em pecado, compaixão à pessoa que está pervertida, mas a gente pede para Deus que Ele a cure por compaixão a nós. É um nível de compaixão diferente, né? É o nível de compaixão de uma mulher lá no Novo Testamento, quando ela chega em Jesus e fala, Jesus, cura minha filha por compaixão a mim. Ela não fala por compaixão a minha filha, não. Tem compaixão de mim e cura minha filha. Né? A gente falou sobre isso, porque existe um nível de justiça de Deus, onde Deus já não quebranta mais o coração da pessoa. A palavra de Deus diz isso, né? Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia e eu quebranto o coração de quem eu quero quebrantar o coração, eu endureço o coração de quem eu quero endurecer o coração, né? E Deus diz isso. Mas existe um nível de compaixão diferente. Eu oro não porque a pessoa, né, para que Deus tenha compaixão da pessoa, porque às vezes a pessoa já chegou no nível de maldade ali, que Deus já não quer mais papo com aquela pessoa, Deus já quer entregar aquela pessoa a ela mesma, né? Mas existe um nível de intercessão diferente, que é aquele que eu oro não pela pessoa, mas por um terceiro, por mim ou por um outro terceiro, que foi o que Moisés fez, né? Lá no deserto, várias vezes, Deus quis aniquilar todo mundo e começar de novo de Moisés. Deus falava, Moisés, vem pra cá perto de mim que eu vou matar todo mundo agora, eu vou começar de novo de você. Já
já estou cheio desse povo, não quero mais saber desse povo não. E Moisés fazia o quê? Moisés falava, Senhor, se lembra de Abraão. Tem compaixão de Abraão. Por compaixão a 1/3, Deus não aniquilou aquele povo. E é a mesma coisa agora. Não é por compaixão esse povo, porque esse povo não merecia. Esse povo do Reino Norte era um povo muito pecador. Era um povo que estava levando Deus à ira. Mas a palavra diz que por amor, por compaixão a Abraão, a Isaac e a Jacó, Deus se compadeceu desse povo. Deus resolveu ajudar esse povo. E então, esse povo pecando, do jeito que estava pecando, Deus resolveu ajudá-lo. E como? Por meio de Jeroboão II. Desculpa, gente. Por meio de Jeroboão II. Então, a Bíblia diz, né, que Jeroboão II foi levantado como um instrumento de Deus ali para libertar esse povo, que estava sofrendo nesse nível que eu falei agora, né? E ele libertou. Ele libertou o povo ali de Israel que estava sofrendo e retomou as terras do Reino Norte. E então, gente, ele se achou. Ele começou a achar que estava tudo certo. Ah, tá dando tudo certo pra mim, eu tô em pecado, né? Então tá bom, né? Não tem problema. E ele achou que tava tudo bem, não tinha problema, nada acontece, tá dando tudo certo, tá tudo ótimo, né? E então, gente, a gente lembra que houve um tempo na história ali que havia paz no Reino Norte e, inclusive, eles começaram a prosperar. Então, o Reino Norte começou a se tornar muito próspero e começou a enriquecer. E neste momento, quando o Reino Norte começou a enriquecer, em vez de um irmão ajudar o outro irmão, eles começaram a oprimir a si mesmo. Eles acabaram de libertar o povo de uma opressão de um estrangeiro sobre eles e agora os próprios irmãos se oprimem. E a gente está nesse contexto da história, tá? Que Deus se desagrada disso. Lá no Reino Sul agora, vamos lembrar o que está acontecendo, né? Lá no Reino Sul, Uzias, ele obedecia a Deus e enquanto ele obedecia a Deus, Deus o abençoava. Então Deus engrandeceu o nome de Uzias, porque Uzias era obediente. Então o Uzias lá do Reino Sul ganhou muita fama, ao ponto da fama dele chegar até o Egito. O cara era muito famoso ao ponto de receber presentes, né? Tudo. Então a gente lembra que a fama foi para a cabeça dele e ele começou a se achar. Ele se tornou muito orgulhoso, ao ponto de achar que ele poderia entrar no templo sagrado de Deus, que só os sacerdotes podiam entrar, só os descendentes de Arão podiam entrar. Ele ousou entrar porque ele se achou digno demais e ele ousou acender um incenso a Deus, porque ele achou que Deus ia gostar, já que ele é um homem, né, tão famoso, Deus ia se sentir honrado de receber um incenso da parte dele. E a gente lembra que quando ele fez isso, os sacerdotes falaram: Uzias, para. Você não é digno de estar aqui dentro. Somente o descendente de Arão pode. Você não pode. Então sai, porque isso vai ser para sua desonra, não vai ser para sua honra, não. Deus não vai te honrar, não, por causa disso daí que você está fazendo, você está se achando. E ele ficou com raiva, a gente lembra. E quando Uzias ficou com raiva, a lepra veio na testa dele, né? Nesse momento a lepra veio na testa dele. E então ele saiu rapidinho do templo. Quando ele percebeu que Deus feriu ele foi embora rapidinho. Só nem insistir que ele foi, né? E Azarias colocando ele para fora também. E ele foi-se rápido ali do templo, porque ele viu que Deus havia ferido ele. E então a gente lembra que a Bíblia diz que ele ficou escondido até a morte dele. E ele não se arrependeu, ele não buscou a Deus, não se arrependeu verdadeiramente. A gente falou sobre isso na aula passada, né? Deus poderia ter curado esse homem, se ele tivesse se arrependido verdadeiramente. Creio eu que ele não se arrependeu, né? Então é nesse momento da história que a gente está. Uzias super orgulhoso, mas tudo ia bem. Jeroboão super errado, tudo errado, todo mundo no pecado, mas tudo ia bem. Então, os dois reinos, tanto o Reino Sul quanto o Reino Norte, se encontravam num momento muito próspero, se encontravam num momento muito bom, mas estavam em pecado. E é nesse contexto histórico que Amós entra. Então, Amós, a gente lembra na aula passada, a gente estudou Amós 1. Amós chega lá em Israel. Amós é um profeta do Reino Sul. Amós era um profeta que nasceu lá em Judá, numa cidadezinha perdida lá em Judá, a gente lembra, né? Pastor de ovelhas, ele era um homem insignificante e ele veio de uma terra insignificante e ele foi levantado por Deus
porque Deus queria realmente mostrar que não tem essa do que Uzias achava, né? Deus usa quem ele quer e quem a gente acha que é insignificante para Deus não é, né? Uzias se achou tão importante mais do que os sacerdotes, né? Mas Deus não vê como a gente vê. E então esse homem que não era ninguém para o povo, né? Que ninguém diria que ia ser usado por Deus, é levantado como profeta. Então a gente lembra que esse homem foi lá até Samaria. Ele era lá do Reino Sul, foi chamado para profetizar no Reino Norte. Eu até falei sobre isso. Eu acredito que o pessoal do Reino Norte não ouvia os profetas do Reino Norte. Amós vai até falar isso. Eles não ouviam os profetas do Reino Norte. Eles só ouviam quando convinha. Quando falava coisas que eles queriam ouvir, eles ouviam. Quando era coisa que, vocês têm que mudar, vocês têm que se arrepender, vocês estão em pecado, é errado, vocês estão fazendo. Eles não ouviam. Agora, quando dizia, Deus vai entregar seus inimigos a vocês, eles ouviam. Então, eles ouviam quando convinha. E é isso que Amós fala. Porque a gente lembra que Jonas estava aí no meio, né? Jonas havia já profetizado ali em Jeroboão, que Jeroboão reconquistaria as terras de Israel ali do leste do Rio Jordão até o mar, né? Ali do oeste de Canaã, ali, do oeste do Rio Jordão. E eles gostaram dessa profecia de Jonas, né? Mas quando a profecia era para eles mudarem, para eles se arrependerem, para eles pararem de adorar aqueles bezerros de ouro, que aquilo era errado, eles não gostavam, eles não queriam ouvir. E Deus havia levantado profetas no Reino Norte, mas eles não eram ouvidos. A gente lembra de Elias, né? Lembra de Eliseu? E não eram ouvidos, né? Eles não ouviam. E eis que agora Deus levanta um profeta do Reino Sul para ir falar no Reino Norte. E então a gente lembra que Amós chega lá em Samaria e fala, Israel, eu tenho uma profecia para vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. E então Amós começa. Deus diz que ele está rugindo lá de Sião. Ele está nervoso. Ele ruge lá em Sião como um leão raivoso, nervoso. Ele está lá em Sião. Ele não está aqui em Betel, nesse bezerro de ouro e lá ainda no bezerro de ouro, não. Ele está lá em Jerusalém, onde vocês pararam de ir para adorar. E ele está rugindo, nervoso, e ele diz que vocês ouvirão a voz dele desde lá, porque ele está lá. E então a gente lembra que ele começa, então, Amós, a falar sobre as profecias sobre as nações inimigas de Israel. E então Amós começa a falar, olha, Deus diz o seguinte, que a Síria vai ser destruída e tal, que a gente lembra da aula passada, né? E eles deviam estar ouvindo isso, imagino eu, a Síria vai ser destruída, feliz da vida, né? Porque eles estavam ouvindo falar dos inimigos deles. Aí então Deus falou da Síria, Deus falou da Filístia, que a Filístia ia ser destruída, os filisteus. Deus falou ali que, a gente até falou sobre isso, né? Que Palestina significa filisteus, né? Bem interessante, falei na aula passada. E então, a gente lembra que Deus falou sobre Edom ser destruído, Deus falou sobre Amon ser destruído, e eles felizes da vida. É isso mesmo, tem que ser destruído mesmo, eles merecem. E agora, Amós vai continuar falando sobre a destruição de mais algumas nações, ok? Então, agora a gente vai para o versículo 1 do capítulo 2 do livro de Amós. E Amós está nessa pegada de falar das nações que vão ser destruídas por Deus. E imagino eu que Israel tá à loucura ouvindo isso, falando, é isso mesmo, Deus, destrói. É isso mesmo, Deus, manda julgamento. E eles estão falando isso e ouvindo. E eis que então no versículo 1, Amós diz que Deus também vai julgar Moabe. Deus também vai mandar castigo sobre Moabe. Aí no versículo 1, Amós diz isso, assim também diz Deus. Moabe cometeu tantos pecados, mas tantos pecados, né? Eu expliquei isso na aula passada. Na Bíblia está dizendo assim, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo. O que isso está querendo dizer, né? Foram tantos pecados, mas tantos pecados que eles cometeram, que não tem como eu não castigar. Eu tenho que castigar. Eles merecem ser castigados. E é isso que Deus está falando aqui. Não, Moabe pecou tanto que merecem ser castigados. Não tem como eu dar misericórdia e não aplicar o castigo. Eu já expliquei qual a diferença entre misericórdia e graça, né? Graça é aquilo que eu não mereço e recebo. Isso é graça. Misericórdia é o que eu mereço receber, mas Deus não me dá. Pela misericórdia dele, ele não me dá. Mas eu merecia. Por exemplo, aqui, Deus está falando, não tem misericórdia. Eu vou dar. Eles merecem o castigo e eu vou dar. É isso que Deus está dizendo. Sem misericórdia.
Então Deus está dizendo, olha, Moabe pecou tanto, pecou tanto, pecou tanto, que eu vou castigá-los, não tem mais misericórdia. E aqui Deus começa a dizer um dos pecados, a gente lembra na aula passada eu falei, Deus não fala sobre todos os pecados, né? Mas Deus dá um exemplo de um pecado ali que é digno já dele estar ali castigando. E agora ele vai falar de um dos pecados ali que é digno de castigo. Ele diz que Moabe queimou os ossos do rei de Edom. A Bíblia não diz quando isso aconteceu, mas existe uma tradição hebraica de que lembra um momento, gente, onde houve uma guerra na época do reinado de Josafá e de Jorão. A gente lembra que Josafá havia dado o filho dele, Jeorão, em casamento a Atalia, lembra? Então, o filho de Josafá era parente de Jorão. Jorão era filho de Acabe, né? Irmão da mulher de Jeorão. E eles eram parentes. A gente lembra que um certo dia Josafá saiu para a guerra, mas a guerra não era de Josafá, a gente lembra que a guerra era de Jorão. Jorão estava em guerra com Moabe. A gente lembra que Jorão ia lá guerrear contra Moabe e Jorão, como virou parente de Josafá, porque a irmã dele casou com o filho de Josafá, ele foi lá e chamou Josafá para a guerra, lembra? Então Josafá saiu para a guerra, só que Josafá fez o rei que era subjugado por ele e junto, que era o rei de Edom. Lembra? Judá, eu até falei isso na aula passada, Judá, na época de Josafá, na época do reinado de Josafá, o reino de Edom era subjugado por Judá. Então Judá subjugava ali o reino de Edom. Então eles mandavam no reino de Edom, né? Edom pagava tributo para Judá, né? Edom não tinha liberdade, era Judá que mandava em Edom. Edom fazia o que Judá mandasse. E então a gente lembra que Josafá foi e chamou o rei de Edom para ir lutar lá junto contra Moabe. Lembra dessa cena? Então foi Jorão, foi Josafá e foi também Edom, lá guerrear contra Moabe. Então eles foram lá, a gente lembra ainda, num caminho longo, acabou a água, lembra disso? Tinha acabado a água ali, e eles então decidiram ir falar com o profeta Eliseu. Aí Eliseu ainda falou, não vou falar com você não, Jorão, eu só vou falar com você porque Josafá tá aqui, me respeita Josafá, porque senão eu fingia que você nem estava aqui. Lembra disso? E então a gente lembra que Deus havia profetizado que eles iriam vencer. E eles iam vencer por meio da água. A água que estava faltando. Eles iam vencer, lembra disso? E então a gente lembra que de madrugada Deus havia feito a água vir e Deus ainda falou, vai vir bastante água, mas vocês não vão ver um sinal de chuva e sequer um sinal de orvalho. Mas a água vai brotar. E realmente surgiu um monte de água, a gente lembra. Tinha um monte de água assim, ali perto de onde eles estavam acampados, né? Eles estavam acampados perto de Moabe, já para invadir Moabe ali e guerrear contra Moabe. Eles pararam ali, eis que surgiu um monte de água, a gente lembra. E quando o sol veio, aquele sol, a nascente, né? Diz que o sol estava muito forte e a luz do sol refletia naquela água e a água ficou vermelha. E parecia sangue. Aí quando os moabitas viram aquela água vermelha, falaram assim, ixi, é sangue. Eles se mataram. Eu acho que os reinos se mataram, os reis se mataram, eram 3 reis diferentes, eles resolveram se matar. E a gente lembra que isso aconteceu, né? E então houve uma grande derrota para Moabe, né? Encurtando aí o caminho, que a gente já estudou isso. A gente lembra que houve uma guerra ali e os 3 reis venceram e os moabitas começaram a fugir. E os 3 reis foram até Moabe, invadiram a terra de Moabe atrás deles. E a gente lembra que a guerra continuou intensa ali, intensa. Eles cercaram o rei de Moabe. E então, no desespero, o rei de Moabe pega o seu filho, o que sentaria no trono, no lugar dele, o herdeiro dele, coloca o filho dele sobre o muro e sacrifica o filho dele ao deus de Moabe, Quemos. E quando Israel viu isso, né, quando o reino norte, o reino sul e Edom viram isso, ele sacrificando o filho dele ali para Deus, eles fugiram. Eles falaram, não, agora Deus vai ficar indignado, vai lançar fogo aqui, vai jogar igual Sodoma e Gomorra, vai começar a lançar fogo aqui em enxofre, vou embora. E fugiram, por causa dessa aberração que houve, né? Então, o que a tradição hebraica diz? Na tradição hebraica diz que esse rei moabita que matou esse filho, passado um tempo, né, ele se vingou do rei de Edom,
que era mais fácil para ele. Ele achou que o rei de Edom era mais fácil de se vingar do que o rei de Judá e o rei de Israel. A gente lembra que quando ele tentou fugir, ele foi para cima de quem? Do rei de Edom. Ele não foi para cima do rei de Judá nem do rei de Israel, ele foi para cima do rei de Edom na época. E a tradição hebraica diz isso. Diz que ele então depois se vingou, ele foi lá e violou o túmulo desse rei de Edom e queimou os ossos do rei de Edom ao ponto de não ter mais osso nenhum, esfarelou tudo ao ponto de virar tudo cal. E isso era algo muito sério, era muito sério isso para aquele povo daquela época, né? O corpo de um morto era inviolável nessa época. Tanto que nos túmulos, quando eles faziam os túmulos ali, eles colocavam maldições nos túmulos para quem violasse aqueles túmulos, porque era algo muito sério, um corpo morto, né, uma pessoa morta ser violada. E ele fez isso sabendo realmente, né, da abominação que era isso para aquele povo, o sofrimento que causaria para aquele povo, né? E Deus agora fala que eles vão ser castigados, e um dos pecados dele foi esse. Foi ter profanado o corpo de um rei morto. Aqui diz, porque ele queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar a cal. Então ele pegou os ossos do rei de Edom, já a pessoa já morta ali, né, já era só o osso, bem para profanar mesmo, né, e ele queimou ali aqueles ossos. Então no versículo 2, né, Deus diz que por causa disso, né, e por tantos pecados, né, Deus vai colocar fogo sobre Moabe e vai consumir os palácios de Queriote. Queriote é a capital de Moabe, ali onde havia o templo do deus Quemos, que é o deus deles, de Moabe, né? E diz, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta. E exterminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes, com ele matarei, diz o Senhor. A gente vai ver mais pra frente que a Síria vai tomar Moabe, né? Então a gente já tá chegando aí no reinado da Síria, né? Eu já falei isso pra vocês. A Síria já tá existente nessa época aqui, dessa profecia, já existe a Assíria. A Síria já tá se levantando com o império, ainda não é um império que vai ser, mas já tá começando a ser. Vai esmagar a Síria com S, daqui a pouquinho a Assíria vai esmagar a Síria com S daqui a pouquinho. Então já tá começando a crescer o império da Assíria, né? Então, e ele vai tomar realmente Moabe. E mais para frente, a Babilônia, né, que vai se tornar um império que vai engolir o império da Assíria, vai tomar também Moabe, tá? Mas o tempo do cumprimento dessa profecia, onde todos os moabitas são destruídos, a gente não sabe, tá? Eu não sei, eu pesquisei e não sei, tá bom? Então, no versículo 4, a gente chega agora na profecia sobre Judá. E Israel ouvindo tudo isso. E Israel feliz da vida, né? Por enquanto tá falando só dos inimigos deles. Eles devem estar falando, é pouco, tem que matar mesmo, tem que destruir mesmo, acaba mesmo, meu Deus, com esse povo, né? Então eles devem estar ouvindo nessa euforia, nesse nível de euforia. E agora chega o castigo sobre Judá. E eles são ali vizinhos, né? Mas eles também não estão muito aí para Judá, não. Eles deviam estar felizes aqui com o castigo de Judá também. Então aqui Deus diz sobre o castigo de Judá. Então Deus diz, incrível, né? Que essa mensagem vem falando que Deus castiga quem não é dele. As outras nações não são dele. Mas Deus fala, não precisa crer em mim para que eu haja como juiz. Eu sou juiz até daquele que não crê em mim. Eu vou julgar até aquele que não crê em mim. E isso é muito claro aqui, né, nesse livro. Mas Deus também deixa muito claro que ele também vai julgar quem crê. Né? Eu também vou julgar sem parcialidade, de forma imparcial, aquele que também crê em mim. Eu não vou passar a mão porque crê em mim. Eu não vou passar a mão porque é meu. Eu não vou passar a mão, né, porque eu separei. Eu vou julgar com justiça também. Uau! E é isso que mostra aqui pra gente, né? Então chegou aqui no momento de Judá. E Amós fala, Deus diz que também vai julgar Judá. Vai castigar Judá por tantos pecados. Então diz aqui, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo. Foram tantos pecados em Judá, que não tem como eu não castigá-los.
E agora ele dá um exemplo de um dos pecados que é necessário receber castigo. E ele diz: eles rejeitaram a minha lei. Eles não guardaram os meus estatutos. Pelo contrário, ao invés de acreditar no que eu dizia, em vez de acreditar na minha lei, no que eu falo que é certo, no que eu digo que é errado, eles preferiram acreditar nas mentiras deles. Em vez de acreditar na minha verdade nua e crua, na minha verdade que dói, eles preferiram acreditar nas mentiras doces deles. E é por isso que eu vou castigá-los. Caramba. E aqui ele diz, eles fizeram igual aos pais deles. Uau, eles não foram obedientes, né? O que eu dizia que era errado, eles preferiram acreditar nas mentiras dele que diziam que aquilo era certo, a acreditar em mim. E por causa disso, no versículo 5, Deus diz, por causa disso, eu vou colocar fogo em Judá. Quando fala colocar fogo em Judá, é claro que Deus não está querendo dizer que vai colocar fogo que vai ser fogo, mas quer dizer um fogo de justiça. Eu vou julgar. Eu vou mandar o meu julgamento. Ele vai sentir meu julgamento. E como que vai ser esse julgamento? Vai ser um julgamento que vai consumir os palácios de Jerusalém. Vai consumir aquilo tudo que é mais valioso em Jerusalém. Esse é o meu julgamento. Uau! Isso daqui, gente, se cumpre. Isso daqui se cumpre quando os babilônios vêm, né? Quando os caldeus chegam ali, conquistam a Babilônia, né, por meio de Nabucodonosor, Nabucodonosor depois entra lá em Jerusalém, toma o reino de Judá e ele destrói o templo de Deus. Ele destrói totalmente o templo. E aquele povo é levado cativo. E aquele povo fica lá cativo um tempo. E então ali, durante o reinado de Ciro, né, eles então voltam. Né? Ciro dá ordem ali para eles voltarem ali para Babilônia, para Jerusalém, para reconstruir o templo. E eles começam a reconstrução do templo. E eles começam, a gente vai ver quão triste que é quando eles reconstroem o templo. Aí quando eles reconstroem o templo, gente, eles ficam até, que tristeza. O templo de Salomão era tão bonito e agora tá tão mirradinho, tão feinho, né? Porque eles não conseguem construir como era o templo de Salomão, né? O nível do templo de Salomão não dá mais para construir. Eles constroem uma coisa bem michuruquinha, né? E eles ficam assim, deprimidos, porque aquele templo não é como o templo de Salomão. E a gente vai ver isso mais pra frente. E eles reconstroem o templo, gente. Depois que eles reconstroem o templo, nesse segundo templo, esse segundo templo que é reconstruído, o que acontece? Mais pra frente, um pouquinho antes de Jesus chegar, um pouquinho antes ali, né, do nascimento de Jesus, surge ali um império, né, e esse império é Seleucus, Seleucidas, é um rei Seleucida o nome, e é o Antíoco. E esse Antíoco, ele não destrói totalmente, mas ele destrói esse templo, não como Nabucodonosor ao ponto de ser todo reconstruído, mas ao ponto de ser reformado. Mais pra frente a gente vai ver. E ele vai e destrói esse templo, que foi reconstruído, o segundo templo. Eles vão e destroem. Mais pra frente, antes ainda de Cristo, existem os macabeus ali. Aí há uma revolta ali dos judeus, existe esse grupo de macabeus aí, que a gente vai estudar mais pra frente ali, durante esse período de 400 anos intertestamentário ali na Bíblia, né? Esses macabeus, eles vão e conseguem a libertação dos judeus ali, das mãos de Antíoco, das mãos desse povo, né? Seleucidas, né? É difícil esse nome, Seleucidas. E então ele vai ali e conseguem reformar o templo. Eles conseguem ir arrumando, ajeitando o segundo templo ainda era o segundo templo, tá? Então, eis que esse templo reconstruído aqui na época dos macabeus é o templo que está erguido na época de Jesus, tá? Então, esse templo aqui que foi erguido na época de Jesus, tá lá erguido na época de Jesus. Depois tem ali a questão da cruz, a questão da ressurreição. E então, gente, começa o cristianismo. E começa ali, né, a perseguição aos judeus, começa a perseguição ali aos cristãos, tá? Dos romanos.
E o que que acontece? No ano 70 depois de Cristo, os romanos, por meio do general Tito, destroem o templo. Destrói o templo de vez, gente. O segundo templo foi destruído, tá? Então, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi totalmente destruído. Só que tem uma observação muito interessante. Na época de Roma, Roma levanta um rei para ser rei de Jerusalém, para ser rei ali dos judeus, que é Herodes. E Herodes, ele vai e aumenta o templo. Então, o templo reconstruído, né, o segundo templo ali, que foi construído depois do cativeiro da Babilônia e foi reformado pelos macabeus, ele é ainda ajustado por Herodes. Então, ele é aumentado, ampliado. E Herodes cria muros para aumentar esse templo, tá? E mais para frente, quando os romanos vêm e destroem o templo de Jerusalém, no ano 70, eles deixam um muro de pé. Eles destroem todo o templo, mas deixam um muro de pé, que é o Muro das Lamentações. Então, hoje, aquele Muro das Lamentações que tem lá em Israel, que a gente vê os judeus chegando, sabe? Eles ficam assim, vão com a Bíblia, beijam aquele muro, põem a cabeça, a testa no muro. Gente, aquele era um muro que foi erguido lá, tava lá aquele muro na época de Jesus, né? Era um muro, hoje, do templo de Deus, da segunda construção, o templo ali erguido, o segundo templo. A única coisa que tem ainda dele é aquele muro. Aquele muro é a única coisa que restou do templo de Deus, do segundo templo construído ali depois da Babilônia, né? Então é esse o templo. Olha, esse templo não, essa é a única coisa que restou do templo. Olha a importância do Muro das Lamentações, né? E o Muro das Lamentações tem essa importância. Quando você for lá para Israel, for ver o Muro das Lamentações, agora você sabe. Aquele pedacinho ali era um pedacinho do templo. Uau, no tempo de Jesus, aquilo dali era uma expansão do templo, né? E caramba, e é o que restou. O que restou hoje do templo é só aquilo. E onde era o templo, né? O templo foi destruído, a gente lembra. Mais pra frente, ali onde o templo era construído, os muçulmanos fazem uma construção ali. Eles tomam aquela parte onde era do templo, tá? A parte do muro, não, continua ali erguida, né? Ele é guardado, ele é cuidado, né? Para que não seja destruído, porque é um monumento, né? Aquilo é desde o tempo de Herodes, né? Aquele muro foi erguido ali, né? Então, super importante, né? Uma relíquia ali. E é o que restou do templo da segunda construção, é o que sobrou dele, aquele muro. E onde era o templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos, os muçulmanos tomaram posse daquele espaço. E lembra onde foi construído o templo, gente? O templo de Salomão e o segundo templo, ele foi construído no mesmo lugar, que é no Monte Moriá, né? Onde que é o Monte Moriá? Monte Moriá é aquele lugar onde Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, tá? Então, o templo foi construído em cima desse monte, onde Isaac ia ser sacrificado, tá? Então, o que que acontece? Para a religião muçulmana também é um lugar religioso importante. E o que eles fizeram? Houve um tempo ali em que os judeus tiveram que sair da terra deles, né? E os muçulmanos, os árabes ali começaram a entrar ali, os muçulmanos entraram, né? E então eles tomaram o domínio daquele território e construíram ali um monumento em homenagem a Maomé, tá? Então, onde era o templo de Deus, exatamente, gente, onde era ali o Santo dos Santos, o santo lugar, lembra? Aquele lugar específico de Deus, hoje lá tem erguido um monumento a Maomé, tá? E que monumento é esse? Se chama Cúpula da Rocha, Domo da Rocha, Cúpula da Rocha, tá? Leva esse nome. Tem uma cobertura dourada, bem dourada, né? Parece uma mesquita, mas não é uma mesquita. Ali é um monumento, realmente, né? De homenagem a Maomé. E qual é a questão, né? A gente sabe, né? Eu já falei sobre isso, que o Alcorão, ele também fala sobre Deus e ele também fala sobre Abraão.
Ele vai falando essas histórias, né? O Alcorão fala até sobre Jesus, eu já falei sobre isso, né? O Alcorão também fala sobre Jesus. E a questão é que o Alcorão diz, né? Para eles, para os muçulmanos, eles creem que Deus mandou sacrificar Ismael e não Isaac. É essa a questão, né? A gente sabe que Maomé é descendente de Ismael. Então eles dizem que o Messias vem de Ismael e não de Isaac, né? A gente já falou sobre isso faz um tempo. E então, o que acontece com esse monumento que foi erguido ali para Maomé? Eles entendem que ali foi onde Deus ordenou que Abraão sacrificasse Ismael e não Isaac. E tem mais. O Alcorão diz que ali foi onde Maomé subiu aos céus de noite, naquele lugar. Então eles reservaram aquele lugar como monumento a Maomé, tá? Então, hoje, onde seria o templo de Deus que foi erguido, né? O segundo templo, o templo de Salomão, né? Onde seria? É onde está esse domo aí da rocha, que é em homenagem a Maomé. E a Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz que nos últimos tempos será erguido, né? Um novo templo para Deus, né? E isso vai ser um sinal, né, pra gente, né? Então, realmente, a única coisa que sobrou do templo ali, do templo que havia sido construído, né, é o Muro da Lamentação, o Muro das Lamentações, tá? Então, eu achei isso muito interessante. A gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente, né, com mais detalhes, mas eu achei interessante pra passar pra vocês hoje, tá? Amém? Tem uma história também que eu acho bem interessante pra passar pra vocês, gente. Naquele tempo dos Macabeus, que eu falei agora há pouquinho, né? A gente lembra que tem a destruição do templo pela Babilônia, pelo Nabucodonosor. Eles vão lá para a Babilônia, ficam lá, depois a Babilônia cai, os medo-persas ali que tomam o domínio, né? Aí entra o rei Ciro ali, e Ciro então vai, né? A gente lembra ali que vai ter Daniel, tudo, né? Cova dos Leões e tal, né? Tem Dário ali, tudo. Aí Ciro vai e emite uma ordem, né, libertando o povo de Israel, dando ordem para o povo de Judá voltar para Jerusalém e erguer lá o Jerusalém de novo, o templo deles lá de novo, tal, né? E ele dá essa ordem. E então, nisso, né, a gente lembra que é construído o segundo templo, que depois vai ser destruído parcialmente, né, porque depois é reformado. A gente lembra por Antíoco, né? Quando o Antíoco destrói esse templo de novo, né, um pouco antes de Cristo, 100 e pouco antes de Cristo, mais ou menos. Eu até anotei aqui, ó, 160 e pouco antes de Cristo. Quando eles destroem, o Antíoco ali destrói, né, os Seleucidas, né, eles destroem ali o templo, e mais pra frente os Macabeus conseguem libertar o povo judeu e reconstruir, reformar aquele templo. Uau, gente! Diz que os Macabeus têm história judaica que diz o seguinte: eles até hoje festejam uma festa que vocês já devem ter ouvido falar. Eles festejam uma festa por conta disso. Aí diz que acontece? Quando eles foram lá reformar o templo, né, diz que os Macabeus, quando entraram, o candelabro, né, estava destruído, estava jogado, destruído. Eles começaram a reformar o candelabro e eles queriam deixar o candelabro aceso, porque o candelabro tinha que ficar aceso direto, lembra? Então, eles foram acender o candelabro. Boa noite, Francisco. Queriam acender o candelabro ali, mas quando foi acender o candelabro, diz que tinha pouco azeite. E eles falaram: caramba, o azeite que tem aqui só vai durar um dia aceso, precisava ter mais azeite. E eles acenderam. A história judaica diz que eles acenderam com aquele pouquinho de azeite. E durou 8 dias acesa o candelabro, com aquele pinguinho de azeite. E hoje eles festejam, né, tem uma festa específica em homenagem a isso, que é o Hanukkah, né? Então, essa festa judaica, né, Hanukkah, é em homenagem a isso, gente. Esses 8 dias aí, uau, que ficou aí o candelabro acesa com um pinguinho de azeite, tá? Então, achei interessante isso, né? É algo histórico, interessante pra gente falar, tá bom? Então, gente, amém, amém, amém. Eu falei bastante coisa aí, né? Sobre Judá, o Muro das Lamentações, acho que deu pra entender bem, né? Amém. Então, no versículo 6, agora chegamos ao castigo de Israel. Imagina, até agora, Israel ouvindo todo mundo sendo castigado, né? Israel deve ter ido à loucura. Isso aí, Deus, castiga todo mundo. Isso aí, Deus, castiga todo mundo. Chegou a hora deles. Aí o povo murchou. E a hora dele, gente, é mais séria. Porque até então, Deus tem falado de um pecado só sobre os outros. Agora, para Israel, Deus vai apontar um monte de pecado.
Deus não vai falar só sobre um, não. Deus vai falar sobre um monte. Vamos ver? Diz assim no versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4, eu não retirarei o castigo. Uau, chegou a hora de Israel. Israel ouvindo isso. Agora Israel fica triste, né? Então, o profeta Amós chega lá e fala, e Deus também diz o seguinte: depois de tantos pecados, eu também vou castigar Israel. E então, ele começa a falar os pecados. Ele diz, porque Israel vende como escravo pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas, né? Então, o que acontece? Deus havia previsto isso na lei. A gente já tinha falado sobre isso. O Pentateuco fala sobre isso. Tem essa disposição no Pentateuco. É possível uma pessoa pegar dinheiro emprestado com a outra e se tornar escravo dela por um determinado período de tempo. Mas a gente lembra que tinha o ano do jubileu, né? Então, naquele ano de jubileu, todas as dívidas eram perdoadas. Ninguém mais podia continuar escravo. Nem o israelita, né? O estrangeiro podia. O israelita não. Ele tinha que ser perdoado e libertado. Porque Deus o perdoou. Então, quem é você para me perdoar? Você tinha que perdoar também, né? Mas eles não estavam cumprindo isso. Eles não obedeciam essa lei. E é isso que Deus está dizendo aqui. Então, a pessoa é honesta, né? E vocês não estão dando condições dessa pessoa pagar a dívida dela. Então, vocês vão e vendem ela como escrava, né? Então, eles estavam fazendo aqui totalmente fora da lei. E aqui diz que eles não perdoavam nenhuma dívida simples. Era uma dívida por uma sandália. Era uma dívida de um valor baixo. E eles queriam comer dinheiro do pobre. E lembra que eu havia falado para vocês que a gente está nesse momento da história onde a população enriqueceu, alguns, e outros continuam pobres. Mas em vez deles se ajudarem, o rico ajudar o pobre ali, né, e ajudarem igual a própria lei dizia isso, lembra? A lei dizia isso, que quando você passar para fazer a colheita no na sua vinha, na sua horta ali, que você deixasse um pouco para os pobres, para aqueles que passam, não tem condições para eles pegarem e comerem, né? E eles não estavam mais seguindo a lei. Eles queriam oprimir o pobre, né? A lei nunca foi assim. A lei sempre foi para você ajudar o pobre a ter condições de se manter, né? Mas também não era para você ficar sempre alimentando o pobre. A gente já falou sobre isso, né? O intuito de Deus nunca foi de você ficar incentivando o pobre a viver pedindo, mas sim dar condições dele se restabelecer. Por isso que Deus falou, você podia dar emprestado e então ele te serviria por tanto tempo para ele se reerguer. O intuito era ele se reerguer, não era ele viver para sempre pobre pedindo emprestado. Não, se fosse hoje, na nossa realidade de hoje, o que Deus estava dizendo era o quê? Esse mês você podia dar até uma cesta básica para a pessoa, mas o ideal era você, em vez de ficar dando cesta básica para a pessoa, você pagar um curso para ela poder arrumar um emprego. Era isso, tá? Então, na lei era isso. Deus não estava incentivando você a sempre ficar, né, pro pobre ser sempre pobre. Não, mas é para você incentivar ele de forma a ele poder se libertar e viver uma vida melhor, tá? Era isso que a lei dizia, né? Para você dar condições dele se restabelecer. Mas eles não faziam isso. Israel não fazia isso, o Reino Norte não fazia isso, e quando a pessoa era muito pobre, eles cobravam até questões de valores mínimos, coisas mínimas eles cobravam e faziam a pessoa sofrer, né? E aqui diz isso, vocês cobram, vocês fazem, né, com que pessoas sejam vendidas até mesmo por causa de uma sandália. Vocês vendem como escravo uma pessoa por causa de uma sandália, por causa de um valor pequeno, né? Então, que compaixão é essa que vocês têm um com o outro? Eu que fiz vocês tornarem-se prósperos. Eu que fiz você ganhar bem. Eu que fiz você estar no nível que você está hoje, Israel, Reino Norte, né? E olha o que vocês fazem. Eu libertei vocês da opressão estrangeira para vocês mesmos se oprimirem. Entre vocês, entre irmãos, né? E é isso que Deus está dizendo. Então, no versículo 7, Deus diz mais ainda para esse povo. Deus diz assim no versículo 7, olha, vocês, em vez de ajudar o pobre, vocês ficam perseguindo. Vocês humilham. Ele já é pobre e ainda vai ser humilhado, né? A gente lembra que Deus falava, Deus tinha uma atenção especial para a viúva, para o pobre, para o órfão. Porque eles já sofrem, né? E Deus tinha essa atenção especial a eles, né? Ai daquele que levantar contra eles, não deixar eles se defender, não deixar ele falar, né? A gente já estudou isso já durante a lei ali que a gente falava, né?
E é isso que Deus está falando aqui. Em vez deles ajudarem, igual eu já falei sobre isso lá quando a gente estudou Deuteronômio, Levítico, né, Números ali, quando a gente estudou a lei, os órfãos não tinham quem defendiam eles. As viúvas não tinham quem defendiam elas. Então, eles tinham que ir à praça pública, porque o julgamento era na porta da cidade, a gente lembra, né? Então, eles iam à praça pública levar as questões deles. E imagina, tinha pessoas que queriam tomar a terra da viúva. Tinha gente que queria tomar a terra do órfão. E era isso que Deus falava. Não distorça o direito da viúva. Não distorça o direito do órfão, só porque não tem alguém ali para falar por eles. Não, não faça isso. E era o que o reino de norte fazia. Então eles perseguiam o pobre, humilhavam o pobre, faziam injustiça contra o simples, que não podia se defender direito, que não podia pagar, né? Não podia pagar suborno, nada, porque pelo jeito era um suborno que estava louco aqui nesse reinado, no Reino Norte. E então aqui Deus diz, e além disso, pais e filhos se deitam com a mesma moça, né? Aqui, esse aspecto de moça, ele está querendo dizer no aspecto de prostituta cultual, tá? Então, o Reino Norte, a gente lembra que tinha muitas prostitutas cultuais. Ele estava totalmente pervertido, né? A lei de Deus, Deus dizia, não haverá entre os meus prostituição. Nem prostituto homem, nem prostituta mulher. Não, os meus não vão fazer isso. E lá eles faziam. Todas as outras religiões, eles incentivavam a prostituição, né? Então era uma prostituição cultual. Eles se prostituíam em nome daqueles deuses, né? Para conseguir fertilidade ali para a terra, né? Fertilidade para eles e tal. E aqui o Reino Norte começou com isso também. Então havia prostituição cultural ali. E aqui Deus diz que o pai e o filho se deitavam com a mesma mulher para envergonhar o nome de Deus. O que acontece? Além de estar envergonhando o nome de Deus, porque é uma prostituta cultual, e eles estavam se deitando com ela em servidão a um deus pagão. Além disso, a gente lembra que na lei isso era proibido. A aliança da lei dizia que jamais, né, um filho devia se deitar com uma mulher que o pai se deitou. Jamais o pai devia se deitar com uma mulher que o filho se deitou. Era proibido. A gente lembra que havia o divórcio, era permitido o divórcio, tanto que a gente falou sobre a samaritana do poço, né? Ela tem divórcio ali, né? A gente já falou sobre isso, era permitido o divórcio, mas o pai, por exemplo, não podia se divorciar da mulher dele e o filho ir casar com a mulher do pai, né? Madrasta. Não podia. Pela aliança da lei não podia, era abominável isso. A aliança da lei dizia, é pecado. Se você descumprir qualquer ponto da lei, você é maldito, né? A gente lembra que havia essa questão, qualquer ponto da lei descumprido traz a maldição. E é isso que Deus está falando. Vocês não estão nem aí para a minha lei. Vocês estão descumprindo tudo a minha lei, né? Então vocês precisam ser castigados. Aí no versículo 8, então Deus continua falando. Vocês se deitam em qualquer altar pagão, sobre roupas empenhadas. Vamos lembrar o que é isso? A gente lembra que pela aliança da lei, do pobre, é claro, a pessoa que tem dinheiro, você vai emprestar dinheiro para ela, você podia tomar como garantia um bem. Eu estou emprestando dinheiro para uma pessoa que tem ovelhas, então se você não me pagar o dinheiro que eu estou te emprestando, eu vou tomar 2 ovelhas suas. Mas e o pobre? Às vezes você emprestava dinheiro para o pobre. E o pobre falava, não, eu vou pagar, eu vou trabalhar firme e vou te pagar esse dinheiro. E você emprestava, não era tanto que você emprestava, era o pobre e tal, ele ia trabalhar e ia te devolver dinheiro. Mas você pegava algo em garantia. O que você vai pegar em garantia do pobre? E aqui então dizia, a gente lembra na aliança da lei, permitia que você pegasse a roupa. Que roupa? Um manto. A gente lembra que nessa época eles usavam um manto, né? A gente lembra até do manto ali de José, tudo, né? Eles usavam um manto, gente. E todo mundo tinha um manto, até o pobre. E o que acontece? Nessa época a gente já falou sobre isso. O pobre, ele dormia com o manto. O manto servia como cobertor para o pobre. Então, à noite, chegava aquele frio, o pobre usava aquele manto para se cobrir. E durante o dia, ele saía com o manto. Porque era questão de honra, andar com aquele manto, tudo ele andava. E era permitido que você pegasse como garantia esse manto. A gente lembra disso, era permitido, até do pobre. Mas a aliança da lei, a lei dizia,
à noite, quando chegar à noite, você deve restituir o manto para que ele durma com o manto dele, porque é o cobertor dele. E de manhã você pega de volta. A aliança da lei dizia isso, né? A gente lembra, eu sempre falo isso, né? Quando a gente fala assim, eu já vi gente falando, não, tem que cumprir a aliança da lei, né? Quando a gente fala em aliança da lei, não são só os 10 mandamentos, né? A aliança da lei é muito mais extensa, são 600 ordens, não é só os 10 mandamentos, não. Isso é um ponto da aliança da lei, que a gente está falando aqui agora, né? Então, a aliança da lei é muito mais extensa do que isso. Até corte de cabelo. Não sei se vocês já viram aqueles judeus com aquele cabelo assim. Gente, é parte da aliança da lei. Dizia que tinha que ter o cabelo daquele jeito e tal, né? Então, tudo isso é a aliança da lei, né? Não é só o sábado, não é só os 10 mandamentos, né? É muito extensa. E então, gente, na lei dizia que você podia pegar o manto do pobre, mas à noite você devolveria porque ele dorme com aquele manto. Você não ia deixar o pobre passar frio. Então você devolveria, de manhã você pegaria de novo o manto dele. E a lei dizia isso. O que o povo estava fazendo aqui? Eles não estavam restituindo o manto à noite. Pelo contrário, eles pegavam o manto que o pobre ia dormir, eles estendiam para eles dormirem debaixo de um altar pagão. Provavelmente por meio de uma relação sexual ali, né? Porque para eles estarem dormindo debaixo de um altar pagão, às vezes eles estão deitando com alguma prostituta ali, cultural, né? E alguma coisa assim. Então, e eles faziam isso. Eles pegavam o manto do pobre, que eles pegaram em penhor, né? Porque para você pegar um manto é porque era de um pobre, né? Então, você pegou em penhor um manto e você estendia debaixo de um altar pagão e deitava ali sobre aquele altar, né? Tinha relações sexuais com prostituta, sobre o manto de um penhor, e o pobre lá dormindo no sereno, no frio, sem o manto dele. E é isso que Deus está dizendo aqui. Vocês estão descumprindo a minha lei. Eu não disse isso. E então aqui ele continua. E tem mais. Vocês ficam comprando vinho para beber aí no templo desses deuses aí de vocês, e vocês ficam usando para comprar esse vinho dinheiro de multa injusta. Vocês inventam multa que não tem cabimento nenhum só para comprar vinho, para festejar diante desses deuses pagãos. A gente lembra que os deuses pagãos, todos esses deuses pagãos, eles envolviam muita orgia, né? Eu já falei sobre isso. Naquela época que eles estavam no deserto, que Moisés subiu lá, né, no Monte Sinai, para receber as tábuas, lembra? E receber todos os ordenamentos. A gente lembra que ele ficou 40 dias lá, 40 noites lá. E então o povo lá embaixo não aguentou, começou a pressionar Arão. E Arão criou um bezerro de ouro lá, eles começaram a adorar, lembra? E a Bíblia diz que quando eles fizeram o bezerro, eles começaram a fazer orgia. Não foi só, eles não ficaram só adorando o bezerro, já é errado. Eles ainda faziam orgias sexuais. Porque todas as religiões pagãs eram relacionadas à sexualidade, né? Eu dei até o exemplo de Baal, né? Baal, por exemplo, é tido como o deus da chuva. E o que é a chuva no conceito pagão, né? São os espermatozoides, é a ejaculação do deus Baal. Então, o que eles entendiam? Ele tem que se satisfazer para ele ejacular. Então, vamos fazer uma orgia aqui do caramba. E eles faziam nesse intuito, entendeu? De satisfazer aquele Deus para ele. Era nesse nível. E esse povo estava assim também. Todos os deuses pagãos eram relacionados à orgia. E eles estavam assim. Então, eles iam lá, bebiam vinho adoidado, né? Era aquela orgia, tudo, lá naqueles deuses pagãos. E para tudo isso, para sustentar tudo isso, eles cobravam valores que não eram devidos, de gente inocente para pagar essas coisas todas. Então, no versículo 9, diz assim: todavia eu destruí. Agora Deus vai começar a lembrar o que ele fez por esse povo. Deus vai falar assim: caramba, será que esse povo esqueceu o que eu fiz por eles? Eu destruí diante desse mesmo povo que está fazendo isso hoje, que adora outros deuses, esse povo que não segue a minha lei. Eu destruí diante dele os amorreus. Quem são os amorreus? A gente lembra, o povo que estava lá em Canaã, tá? Então ele está dizendo isso. Eu destruí os amorreus, a gente lembra até do outro lado também, né? Tinha amorreus ali, né, também. Então eu destruí os amorreus. Eles eram gigantes. Eram homens de estaturas do tamanho de um cedro, né? Eles eram gigantes. E a gente lembra que eles destruíram, eram vários gigantes, né? E eles destruíram. A gente tem exemplo de Davi e tudo, né? Então eram gigantes ali.
Gente, eu tô tentando lembrar. Josué e os dois espias. Caramba, eu esqueci o nome do outro espia. Gente, alguém lembra? Tá na ponta da minha língua, eu não lembro o nome do outro espia. Qual é o nome do outro espia? Vai, Duda! Qual é o nome do outro espia? É José, os dois que creram, é José e... Como é o nome? Caleb, é isso aí. Obrigada, Duda. Deus te abençoe. Aí. Então, gente, a gente lembra, né, de Caleb. Caramba, Caleb, gente, ele foi lá sozinho e conquistou lá e destruiu os gigantes para conquistar a terra dele. A gente lembra, né, que foi dado Hebron para Caleb. E Caleb falou, não, eu vou lá lutar pela minha terra, porque Deus prometeu Hebron para mim. E ele matou gigantes. Caramba, meu. E é isso que Deus está falando. Vocês se esqueceram de tudo isso, pô. Fui eu que fiz você vencer esse gigante. Não foi esse Deus que você está adorando aí, se curvando, orando, não. Fui eu. E aqui ele diz, pô, eu fiz vocês vencerem pessoas, nações que eram fortes como os carvalhos. A gente lembra, uau, eles chegaram ali já direto, né? Caramba, hoje minha memória tá fogo. Em Jericó, eles chegaram ali já direto em Jericó, caramba. Imagina, já chegar ali naquela muralha, aquela cidade impenetrável, as muralhas de Jericó. E, caramba, era forte pra caramba, o exército tremendo, eles ficavam rindo, provavelmente. E a muralha caiu. E quem foi que derrubou aquela muralha? Foi Deus, porque a muralha caiu assim, deles adorarem a Deus ao redor da muralha. Rodearem ali, adorando a Deus. E aí Deus está falando, caramba, vocês se esqueceram disso? Para estarem agora adorando outros deuses? Para estarem agora servindo outros deuses? Eu destruí, aqui diz, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Eu destruí totalmente esses povos que eram gigantes e eram fortes. Eram maiores e mais fortes que vocês. E eu destruí. Não foi um bezerro de ouro. Não foram esses santos aí, esses falsos deuses, falsos santos aí que vocês estão adorando, não. Aí no versículo 10, então, Deus continua dizendo, vocês se esqueceram que fui eu que fiz vocês subirem do Egito? A gente lembra que aqui é uma nação que eles adoravam 2 bezerros de ouro, dizendo que esses 2 bezerros de ouro tiraram eles do Egito, lembra? Que Jeroboão, né, primeiro, quando ele virou rei ali, né, na época ali do Roboão, né, filho de Salomão, a gente lembra que Jeroboão ficou com medo, porque Jeroboão, quando virou rei, ele falou assim, poxa, meu, o povo agora vai ficar descendo para Jerusalém para adorar a Deus lá em Jerusalém e vai acontecer que eu vou perder meu reino, porque eu tenho 10 tribos na minha mão. E Roboão só tem 2 tribos, só tem Benjamim e Judá. E o meu povo vai descer para Jerusalém e vão falar, não, eu quero Roboão como rei. Mas ele tinha que ter confiado em Deus, foi Deus que deu aquelas 10 tribos para ele, né? E ele falou, então vou criar uma artimanha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse povo não ficar descendo para Jerusalém, não. Vou fazer esse povo adorar a Deus aqui. Então ele foi e ergueu um templo em Betel, a gente lembra, um templo em Dan, construiu 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e em Dan, e falou, gente, tá aí, seus deuses, adorem aí eles, e foram eles que fizeram vocês saírem do Egito, tá? E o povo começou a adorar, desde então, desde Jeroboão, desde ali do filho de Salomão, eles vêm adorando esses 2 bezerros de ouro, como se esses 2 bezerros de ouro tivessem tirado eles do Egito. E é isso que Deus está falando aqui. Caramba, vocês se esqueceram que fui eu que fiz vocês saírem do Egito? Vocês se esqueceram que fui eu que sustentei vocês 40 anos no deserto? Para que vocês tivessem força, ficassem de pé, para entrarem na terra que eu prometi? Caramba, a gente lembra que a Bíblia diz, né? Que a sandália deles não se gastou. Gente, 40 anos, a gente passa alguns meses, nossa sandália já quebra, né? Eles ficaram 40 anos no deserto. Eu não sei quem mora na praia, você percebe, o negócio gasta rápido, né? Quando você mora na praia e tal. Imagina no deserto, né? Aquela coisa estraga logo. Mas Deus sustentou, gente, a sandália deles 40 anos. E esse Deus está falando, vocês não se lembram disso? Caramba! Então, no versículo 11, Deus diz, e eu não levantei entre vocês profetas? E eu não levantei entre vocês nazireus? Me digam, não é verdade o que eu estou falando? Não surgiram profetas para alertar vocês? Não surgiram jovens consagrados nazireus para alertarem vocês que vocês estavam errados, que vocês estavam no caminho errado?
Aí no versículo 12 Deus diz: mas o que foi que vocês fizeram? Para o nazireu que era consagrado, vocês ofereciam vinho. Ao invés de ouvi-lo, ao invés de segui-lo, ao invés de seguir o exemplo deles, vocês queriam convertê-lo à sua perdição, né? Vocês queriam levar eles, né? Distorcer, né? A consagração deles, levar eles para o mau caminho, né? A gente lembra que o nazireu, gente, não podia comer nada e nem beber nada da uva. O voto de consagração do nazireu era não comer nem beber nada da uva. Não podia. Beber vinho, nada que seja da uva. Comer uva, não podia. E dentre outras coisas, a gente lembra, né? Mas isso não podia. E é isso que Deus está falando. Pô, ele tem uma consagração. Ele se esforçava em se consagrar. Ele se esforçava em ser santo, em cumprir o voto dele. E ao invés de vocês seguirem o exemplo dele, de vocês serem como ele, vocês queriam pervertê-lo. Vocês ficavam oferecendo para eles o pecado. Os nazireus que eu levantei entre vocês, não foi isso que vocês fizeram? E então Deus continua: e os profetas que eu mandei para vocês, para alertar vocês, para falar que vocês estavam errados, para falar que vocês tinham que mudar, para falar que vocês estavam cometendo vergonha no meu nome diante de mim? O que vocês fizeram com esses profetas? Vocês mandavam eles ficarem quietos. Vocês mandavam eles pararem de falar. Vocês iam embora, falavam para ele calar a boca. Nossa, lembra bastante Cristo, né, gente? A gente lembra, eu já falei sobre isso. Lá no Novo Testamento, Cristo, um determinado momento, né, a gente lembra. Vou falar de novo, porque pode ter alguém assistindo hoje que não ouviu. A gente lembra que tem um determinado momento da história, né, que um povo chega ali perseguindo Cristo, né? E o povo fala: ai, achei Cristo, né? Ai, Senhor, eu estava desesperado aí te procurando. Nossa, a gente saiu procurando o Senhor, perguntando para todo mundo que a gente queria te ouvir. A gente queria te ver de novo. E Jesus olha para eles e fala assim: é nada. Vocês não querem ouvir o que eu digo. Vocês não estão nem aí pro que eu falo. Vocês não prestam atenção no que eu digo. Vocês estão aqui para comer pão. Porque da última vez que vocês estiveram comigo, eu multipliquei o pão. Vocês só querem pão. Uau! E eles falam: não, a gente quer te ouvir sim, a gente está aqui para te servir. Ele fala: vocês querem me servir? Mas saibam então que para me servir, para andar comigo, vocês têm que mudar. Vocês têm que renunciar a vocês mesmos. Vocês têm que parar de pecar. Vocês têm que renunciar à própria carne. Vocês têm que abdicar as coisas desse mundo. E Jesus começa a falar. E então um deles fala: ai, que coisas difíceis você está falando. Quem é que vai conseguir fazer isso? Eu vou embora. E começaram a ir embora. Ah, é muito chato o que você está falando. Muito difícil. Aí então Jesus olha para os apóstolos e fala: vocês também querem ir embora? Lembra? E Pedro fala: ô Senhor, para onde nós vamos se só tu tens as palavras da vida eterna? Caramba, a gente vai fazer o quê? Uau! Mas aqui os profetas chegavam no Reino Norte e eles falavam: cala a boca, não quero ouvir você. A gente lembra, né, que isso acontecia. Quantas vezes, né, a gente viu até o próprio rei falando, né: ah, quem foi que te pôs como conselheiro? Quem foi que te pediu algum conselho? E é isso que Deus está falando aqui. Quantos profetas eu levantei e vocês não ouviram? Vocês mandaram eles ficarem quietos. Então, no versículo 13, né, diz assim: pois agora eu vou esmagar vocês. Eu vou fazer vocês rangerem como uma carroça que está cheia de trigo. Pesada, pesada, pesada de trigo, que ao tentar andar com ela, ela começa a ranger, de tão pesada que parece que ela vai abrir e quebrar. É isso que eu vou fazer com vocês. Vocês vão ranger. E aqui no versículo 14 diz: assim perecerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida. Aqui está dizendo: nem o mais rápido, nem o mais ágil vai conseguir fugir do meu castigo. Nem o mais forte vai conseguir lutar contra o meu castigo. Nem mesmo o mais poderoso vai conseguir livrar a si mesmo. Seu poder não vai servir nada contra mim, contra o meu castigo, contra o meu julgamento. De nada vai adiantar.
Então no versículo 15 continua: e não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. Não tem como fugir da minha ira, Deus está dizendo. Você aí que você se acha com esse seu arco, você não vai conseguir lutar contra a minha ira, contra mim, contra o meu castigo. Você que é ágil nos pés, você não vai conseguir fugir do meu julgamento. Você mesmo que está a cavalo, a carro, não vai conseguir fugir de mim. Caramba! Então no versículo 16 Deus diz: e o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Aqui Deus está dizendo: o mais corajoso vai largar tudo com medo, até as próprias vestes. Sabe aquela pessoa que sai correndo e larga as armas? A gente viu uma guerra assim, lembra? Teve uma guerra que aconteceu que foi assim, foram os sírios. Foram sírios, se eu não me engano foram sírios. Eles fugiram com tanto medo, mas com tanto medo, que eles largaram as armas, as roupas, lembra disso? Correram desesperados, né? E aí está dizendo aqui, vocês vão estar com tanto medo, que vocês vão fugir até pelados. Vocês não vão, vai ficar igual esses, né? O soldado às vezes estava se trocando, não, na hora que for você vai fugir pelado. Vai ter tanto medo. Até o mais corajoso vai ter muito medo de mim. A Duda tá falando, tá parecendo o juízo final. E eu ia falar sobre isso agora, né? A Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz isso, que no grande dia, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que aqueles que adoravam a deuses pagãos, né, a objetos, eles vão, neste momento, se apegar ali àquele objeto, vão falar, me ajuda. E eles vão ver que aquilo não está resolvendo nada. E eles vão jogar aquilo longe, vão jogar aquilo para os ratos comerem. Que eles vão ver que aquilo que eles oravam tanto não serve para nada, aquela imagem, aquela estatueta não servia para nada, eles vão jogar longe. Aí a Bíblia diz que as pessoas vão começar a entrar nos buracos para se esconder da ira de Jesus. Aí a Bíblia diz que as pessoas vão querer se esconder em qualquer buraco, vão querer abrir buracos para se esconder dele e tal. E nada disso vai adiantar. Ninguém vai conseguir escapar da ira de Deus. Ninguém vai conseguir escapar do julgamento, né? E é isso mesmo. Nesse livro, ainda há uma redenção para Israel. A questão aqui, né? Eu ia começar até a falar sobre isso, porque assim, às vezes a gente fica pensando, né, que igual, sei lá, já teve casos de eu entrar, eu tá vendo numa loja uma promoção, né, de uma bolsa, uau, que bolsa linda, tal. Daqui a uma semana eu volto, vou comprar hoje não, uma semana eu volto e compro. Aí daqui a uma semana não tem mais a promoção, perdi, já era, a promoção não volta mais. E assim, a salvação é uma promoção que não dura para sempre, vai chegar uma hora que vai acabar, né, e a gente tem que ser salvo enquanto há tempo. E é isso que o profeta está falando. O profeta está dizendo, olha, ainda dá tempo de vocês se voltarem a Deus. A gente vai ver que o profeta Amós vai tentar alertar Israel para que não aconteça o que vai acontecer com eles. E o profeta fala isso, fala assim, olha, ainda há tempo, vocês ainda podem. É certo que vocês ainda vão receber as consequências do que vocês fizeram de errado. Mas ainda assim, Deus não desamparará vocês se vocês se arrependerem a tempo. Ainda há tempo. Se arrependam, se convertam, mudem, né? Obedeçam a Deus, busquem a Ele verdadeiramente, que ainda há tempo. Não é tarde demais. Mas esse povo não vai ouvir. Esse povo não vai ouvir, não vai ouvir, não vai ouvir. E o pior vai acontecer, vai acontecendo com eles, né? Que a gente vai ver mais pra frente que eles vão ser tomados ali pela Síria. A Síria, quando invadia uma terra, eles tinham o costume de misturar povos para enfraquecer, né? Uma nação misturada, ela perde a sua identidade, a sua nacionalidade, então fica mais difícil dela lutar depois, né? E era isso a estratégia da Síria. Quando eles invadiam um povo, eles misturavam nações para enfraquecer. Então eles tiravam parte ali dos israelitas, jogavam em outro lugar, pegavam parte de outra nação, colocavam ali e iam misturando. Ia misturando, ficava uma mistura ali. No fim ninguém sabia mais que nacionalidade que era, não tinha mais aquele patriotismo, né?
E esse era a estratégia deles, né, da Síria. E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer com Israel, né? E aquele remanescentezinho ali vão virar os samaritanos, só que eles são uma tribo misturada. Já não é mais só Israel, já não é mais só, né, as tribos em si. Misturaram-se com outros povos, todo mundo se misturou, né? E eles são até de certa forma rejeitados ali pelos judeus. Mais pra frente a gente vai ver ali no Novo Testamento e tudo, né? E é isso, aí a gente vai vendo esse cumprimento aí do que Deus vem dizendo através da Bíblia, né? Através de Amós, através dos profetas, e vem vindo ver esse cumprimento. Esses samaritanos, né? Que esse povo aqui do Reino Norte, que eles vão se misturar com outros povos, eles criam depois uma nacionalidade deles, né? Própria, e eles começam a achar, então, que é engraçado, lá, né, nesse lugar, lá no Oriente, nesse local, tem essas três, né, religiões, fora o cristianismo, né, mas tem o samaritanismo, né, tem uma religião samaritana, existe essa religião de samaritanos, que são descendentes de Efraim até hoje. Se você pesquisar aí, você acha. Existe esse povo. É bem pouquinho, gente, tinha bem pouquinha pessoa. A última vez que eu assisti, tinha cerca de umas 200 pessoas só. Era bem pouquinha mesmo, bem pouquinha mesmo. Como diminuiu, né? Foi diminuindo bem o número. E eles, ainda hoje, eles assim como os judeus, né? Eles não seguem o Novo Testamento, eles só têm realmente o Pentateuco. E eles creem que o Messias vai vir de Efraim. Eles acreditam que o Messias ainda não veio. Assim como os judeus, alguns judeus que acham que o Messias ainda não veio. Esses samaritanos que existem ainda hoje, né, dessa religião, eles acham ainda que o Messias não veio, que vai vir de Efraim, tá? Então, você vê que isso é uma mentalidade que vem vindo desde o tempo da Bíblia, né? Porque a samaritana lá no poço, quando ela encontra Cristo, ela tinha essa mentalidade, que o Messias vai vir de Efraim. Tanto que Jesus fala para ela, né? Ela pergunta ali sobre o Monte Gerizim e Jerusalém, Jesus responde para ela, mas ela não havia perguntado sobre o Messias, mas Jesus responde. Ele fala, mas a salvação vem de Judá. Ou seja, o Messias vem de Judá, não vem de Efraim. Jesus já responde para ela. Caramba, né? Então, amém. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, amém, tá bom? Então, Deus abençoe. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, amém. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Amém, até segunda-feira pra gente falar sobre Amós 3. Amém, glória a Deus. Amém, amém, amém. Eu vou desconectar aqui o Facebook e o Instagram, gente. Vocês têm